Hoje quero conversar com você sobre transformação cultural, sobre como inspirar as pessoas a se moverem em direção a uma visão de futuro, em vez de ficarem presas às lembranças do passado. Quero explorar o que significa mudar de verdade, o que é necessário para que uma mudança real aconteça. E por que, especialmente na última década, isso tem se tornado tão urgente. Minha empresa montou uma equipe de pesquisa que tem se dedicado a investigar isso com seriedade. Conduzimos estudos científicos sobre os processos de mudança pessoal e organizacional. E descobrimos algo importante. Existe sim uma fórmula capaz de desmistificar a transformação. A maioria das pessoas só decide mudar quando enfrenta uma crise, um trauma, uma doença, um diagnóstico difícil ou uma grande perda. É quando chegam ao fundo do poço que finalmente tomam a decisão de fazer algo diferente. Mas a minha mensagem é: por que esperar? Será que não podemos aprender e evoluir por meio da alegria, da motivação e da inspiração, em vez da dor e do sofrimento? Estamos vivendo uma nova era, a era da informação. E nesse contexto, a ignorância passou a ser uma escolha. Hoje não precisamos mais depender exclusivamente de médicos, professores, líderes religiosos ou autoridades para ter acesso ao conhecimento. A informação está ao alcance de todos. A tecnologia nos permite pesquisar absolutamente qualquer coisa. Cada vez que você aprende algo novo, cria novas conexões sinápticas no seu cérebro. Aprender na prática significa formar essas novas conexões. O neurocientista Eric Kandel, ganhador do Prêmio Nobel no ano 2000, demonstrou que quando uma pessoa aprende apenas uma nova informação e se concentra nela por uma hora, ela dobra o número de conexões sinápticas de 1.300 para 2.600 conexões. Mas, se esse conteúdo não for revisto, praticado ou mentalmente repetido, essas conexões acabam sendo podadas em questão de horas ou dias. Ou seja, lembrar é, na verdade, preservar essas conexões, sustentando-as em um relacionamento duradouro com o seu cérebro. É por isso que esse retiro de 4 dias é uma oportunidade incrível, uma chance de você se desconectar da rotina, se afastar temporariamente do modo automático com que tem levado a vida e abrir espaço para o novo, para adquirir conhecimento real que será instalado nos circuitos do seu cérebro, marcando o começo de uma transformação concreta. A grande questão é: o que você faz com isso? Você pode ter acesso a informações poderosas, mas se não aplicá-las, personalizá-las e colocar em prática, elas não passam de conceitos. Se você conseguir alinhar seus comportamentos às suas intenções, se suas ações refletirem seus pensamentos, se sua mente e seu corpo trabalharem em harmonia, então você vai gerar uma nova experiência, e essa experiência começa a enriquecer seus circuitos cerebrais. Quando isso acontece, seu cérebro cria novas conexões neurais. E no exato momento em que esses neurônios se conectam, ele libera substâncias químicas, que geram o que chamamos de sentimentos ou emoções. É nesse momento que algo poderoso acontece. Quando você sente-se um líder, quando sente-se limitado, ou quando experimenta gratidão profunda por algo que viveu, você está ensinando seu corpo, quimicamente, a entender o que sua mente já compreendeu intelectualmente. Ou seja, conhecimento é para a mente, experiência para o corpo. Quando os dois se alinham, você está encarnando uma nova verdade, mesmo que por instantes. E é justamente aí que começa a mudança do seu destino. A ciência já mostrou que o ambiente, a interação com o ambiente e até mesmo as emoções sentidas têm o poder de mudar a expressão dos seus genes. E o mais impressionante é que medimos isso. Em apenas 4 dias, as pessoas já são capazes de mudar sua expressão genética, desde que comecem a pensar de forma diferente, fazer novas escolhas, agir de maneira diferente, criar experiências novas, sentir emoções diferentes. Tudo isso reprograma o corpo e literalmente muda o seu destino genético. Se você fez isso uma vez, ou se está ajudando alguém a fazer essa mudança e a pessoa conseguiu, então ela pode repetir, sim ou não. E quanto mais você repete a experiência, recria esse estado, mais o corpo e a mente começam a trabalhar como uma unidade integrada.
Quando você chega ao ponto de ter feito isso tantas vezes que o seu corpo já sabe fazer mesmo sem pensar, isso se torna automático, natural, parte de quem você é. Nesse estágio, você começa a dominar esse conhecimento. Ele deixa de ser apenas uma teoria e passa a ser uma segunda natureza. Foi por isso que, ao longo dos anos, estudamos cérebros em transformação. Já realizamos mais de 8.500 exames cerebrais, e hoje sabemos que existe uma fórmula possível de ser ensinada para que pessoas mudem, de forma real e mensurável. Trabalhamos com CEOs e equipes de grandes empresas ao redor do mundo. Coca-Cola, Google, Sony, Cisco, Pfizer, sempre com foco em ensinar modelos de mudança, porque quando você transforma pessoas, você muda culturas. E o que descobrimos é que 2 ingredientes são fundamentais para uma pessoa iniciar uma mudança significativa: uma intenção clara, uma visão definida de futuro. 2. Uma conexão emocional com essa visão, a capacidade de sentir antecipadamente como será viver essa nova realidade. Quando alguém começa a imaginar esse novo futuro e sente profundamente como será viver nele, surge uma emoção elevada. Gratidão, inspiração, motivação, e nós conseguimos medir isso no corpo. O que acontece, por exemplo, com o coração é impressionante. Quando uma pessoa começa a sentir essas emoções do futuro, o coração responde de forma muito diferente. Ele se torna mais coerente, passa a bater em um ritmo mais harmonioso. Agora, compare isso com o que acontece quando alguém vive diariamente emoções como medo, frustração, raiva ou impaciência. Esses sentimentos colocam o corpo em estado de estresse contínuo e fazem o coração bater fora de ritmo. O problema é que a maioria das pessoas vive assim, em modo de sobrevivência, durante cerca de 70% do tempo. Presas a esses hormônios do estresse, elas mantêm padrões emocionais que bloqueiam a mudança. Então a pergunta central é: será que é possível ensinar alguém a criar um cérebro mais coerente? Será que podemos aprender a regular o coração, a influenciar como ele responde emocionalmente? De acordo com as nossas pesquisas, a resposta é um claro sim. E o mais interessante é que você não precisa ser um monge budista, nem uma freira com décadas de dedicação espiritual. Também não precisa ser um pastor, um acadêmico e um estudioso da mente humana. Pessoas comuns como você e eu podem aprender a fazer isso. E o que observamos é que o efeito colateral disso é incrível. As pessoas começam a mostrar melhoras no sistema imunológico, mudanças positivas na expressão genética e até mesmo doenças entram em remissão. Além disso, momentos de profunda transcendência passam a ocorrer, experiências que começam a redefinir quem elas acreditam ser. Tudo isso parte de 2 elementos essenciais. 1. Uma intenção clara, saber exatamente onde você quer chegar. 2. Uma emoção elevada, sentir como será estar nesse novo futuro. A pergunta seguinte é: as pessoas conseguem sustentar esse novo estado? Veja bem, o nosso cérebro é estruturado para refletir tudo o que vivemos até hoje. Ele é literalmente um arquivo do passado, o resultado de tudo que aprendemos e experienciamos até este momento. O que isso significa? Que a maioria das pessoas acorda e antes mesmo de sair da cama, já está pensando nos problemas que tem. E cada problema está associado a uma memória emocional, que por sua vez está conectada a pessoas, lugares, situações e momentos específicos. Assim que começam a pensar nesses problemas, estão revisitando o passado. E com isso, o cérebro ativa os mesmos circuitos antigos, e logo a pessoa começa a se sentir como se sentia naquele passado. Triste, ansiosa, ressentida, insegura, com medo. A mente e o corpo entram novamente no mesmo estado emocional. Lembre-se, pensamentos são a linguagem do cérebro. Sentimentos são a linguagem do corpo. E o jeito que você pensa e sente define o seu estado de ser. O problema é que a maioria das pessoas começa o dia exatamente da mesma forma que terminou o anterior, reproduzindo os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos e, portanto, se mantendo presa a um passado familiar. E quando alguém vive no passado, está condenada a criar um futuro previsível. A rotina segue automaticamente. Elas acordam, se espreguiçam, pegam o celular, checam o WhatsApp, respondem mensagens, olham o e-mail,
dão uma olhada no Facebook, postam alguma coisa, talvez uma foto dos pés na cama, fazem um tweet, conferem as notícias, depois tomam um café, tomam um banho, pegam o carro e vão para o trabalho. Ou seja, estão completamente conectadas a tudo que é familiar e conhecido, e acabam sendo arrastadas por um programa automático. Podemos dizer, sem exagero, que o corpo está levando essas pessoas para um futuro previsível, baseado inteiramente no que já viveram antes. E aqui está um dado assustador. Aos 35 anos, cerca de 95% do que somos já é formado por um conjunto de hábitos e comportamentos memorizados, padrões emocionais automáticos, crenças inconscientes, atitudes programadas, tudo funcionando como um software de computador rodando em segundo plano. A pessoa pensa algo ou reage a algo no ambiente e logo depois entra no modo inconsciente novamente, ou seja, vive no piloto automático. E quando alguém tenta mudar, está basicamente tentando usar 5% da mente consciente para lutar contra os outros 95% de padrões profundamente enraizados no corpo e no subconsciente, há anos, talvez décadas. Por isso, muitas vezes, parece tão difícil mudar. O corpo já se acostumou a funcionar sozinho. Nesse estado, podemos dizer que a pessoa perdeu sua liberdade de escolha. Ela não está mais decidindo conscientemente para onde vai. Está sendo conduzida por um programa, indo em direção a um destino genético previsível. E é por isso que afirmo: se você não for definido por uma visão clara de futuro, será inevitavelmente definido pelo seu passado. Então podemos dizer que muita gente vive ancorada nas memórias do passado. E, mais do que isso, muitas vezes essas pessoas acreditam mais no passado do que no futuro. Estão emocionalmente ligadas ao que já foi, mais apaixonadas pelas suas histórias antigas do que por qualquer possibilidade nova. Elas continuam repetindo narrativas antigas, em vez de criar uma nova história baseada no que ainda pode acontecer. A neurociência mais recente mostra algo fascinante. A memória é, em grande parte, criativa. Ou seja, até 50% do que você se lembra do seu passado pode não ser verdade. Nós, sem perceber, alteramos os detalhes, preenchemos lacunas e inventamos partes da história, tudo para dar sentido à nossa identidade. Muita gente está, sem saber, revivendo uma vida de sofrimento que nem chegou a acontecer do jeito que lembra. Mas continua contando essa história porque ela sustenta quem a pessoa acredita ser hoje. Se alguém acorda e, logo ao despertar, sente-se um fracasso, o que acontece? Essas emoções vão gerar pensamentos que reforçam essa ideia. Sou um fracasso. E, ao pensar nisso, o corpo começa a liberar os mesmos produtos químicos associados ao fracasso, o que intensifica ainda mais o sentimento. O cérebro pergunta ao corpo: estamos mesmo fracassando? E o corpo responde: sim, estou sentindo isso. Isso cria um ciclo entre pensamento e emoção. Pensar gera sentir e sentir reforça o pensamento, até que o corpo se condiciona a esse estado emocional e essa emoção passa a ser a mente subconsciente operando no piloto automático. E aqui está algo fundamental. O corpo não distingue entre uma experiência real e uma experiência intensamente imaginada. Se você está constantemente revivendo uma emoção do passado só com os seus pensamentos, o corpo acredita que aquela experiência está acontecendo agora, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Esse padrão repetitivo condiciona o corpo a viver no passado, e aí está o grande problema. Você não pode criar um novo futuro se continua preso às emoções antigas. Se você pergunta a alguém: por que você é assim? Por que está tão infeliz, tão magoado, tão ansioso? A resposta normalmente é: porque algo me aconteceu há 25 anos atrás. E quanto mais forte é a emoção associada ao evento, mais ela marca a mente e o corpo. Quanto mais intenso o impacto emocional, mais atenção damos ao que causou aquilo. E é nesse momento que o cérebro tira um instantâneo e grava como memória. O problema é que a maioria das pessoas continua pensando com os circuitos do passado e sentindo dentro dos limites emocionais daquelas experiências antigas. Isso, com o tempo, define a identidade delas. E aí, elas passam a esperar que algo externo mude o que sentem por dentro.
Mas mudar de verdade significa ser maior que o próprio corpo, maior que os hábitos automáticos, maior que os programas inconscientes que te controlam. Se você não estiver sendo guiado por uma visão clara de futuro, será controlado pelo passado. Pense comigo. Ao acordar pela manhã, você recupera seus sentidos. E os sentidos te conectam ao mundo externo. Você vê as mesmas pessoas, vai aos mesmos lugares, faz as mesmas coisas, nos mesmos horários. Logo, é o seu ambiente externo que está moldando seus pensamentos e sentimentos. É como se você perguntasse a alguém: por que está de mau humor hoje? E a resposta fosse: por causa daquela pessoa, ou por causa do que aconteceu ontem. Isso mostra que a pessoa está sendo vítima do ambiente porque está permitindo que o mundo externo controle seu mundo interno. Você ainda está comigo? Então pense: quantas pessoas realmente acreditam que seus pensamentos influenciam o próprio destino? Eu realmente fico curioso com isso. Você pensa entre 60 e 70 mil pensamentos por dia. E 90% desses pensamentos são exatamente os mesmos que você teve ontem. Se você acredita que seus pensamentos moldam o seu futuro, mas 90% deles são repetições, então é óbvio que sua vida vai continuar exatamente como está. Porque mesmos pensamentos geram mesmas escolhas, que levam a mesmos comportamentos, que criam mesmas experiências, que produzem mesmas emoções, que reforçam os mesmos pensamentos. Esse ciclo não afeta apenas sua mente. Afeta sua biologia, sua química cerebral, sua produção hormonal, seus circuitos neurais e até sua expressão genética. Tudo isso está diretamente ligado a como você pensa, como você age e como você sente. Faz sentido, não faz? É por isso que quando você começa a aprender algo novo, você tem a chance real de interromper esse ciclo repetitivo e começar a construir um novo eu, um novo cérebro, um novo corpo, um novo futuro. Se eu consigo pegar esse conhecimento e colocá-lo em prática, ele só se torna real quando eu faço algo com ele fora deste evento. Quando eu tomo uma nova decisão, ela naturalmente me leva a um novo comportamento. Esse novo comportamento cria uma experiência diferente, e essa nova experiência desperta uma nova emoção. E essa nova emoção, por sua vez, inspira novos pensamentos. É isso que chamamos de evolução. No fundo, minha personalidade é o que molda minha realidade pessoal. E minha personalidade é feita de como eu penso, como ajo e como me sinto. Ou seja, a versão de mim que existe hoje foi a responsável por criar a realidade pessoal que estou vivendo agora, certo ou errado? Se eu continuar pensando igual, agindo igual e sentindo do mesmo jeito, minha vida vai permanecer igual. Agora, se eu consigo mudar meus pensamentos, meus comportamentos e meus sentimentos, então começo a construir uma nova realidade. Muita gente não percebe, mas tenta criar uma nova vida mantendo a mesma personalidade de sempre. E isso simplesmente não funciona. Mudar exige que a gente se torne uma nova versão de nós mesmos. Pensa comigo. Mudar é ser maior que o próprio corpo. E isso não é algo simbólico, é literal. O corpo carrega uma mente condicionada ao longo do tempo, emocionalmente e por hábito. Então, mudar também é ser maior que o ambiente, maior que as circunstâncias da vida. Todas as pessoas que marcaram a história viveram por uma visão tão forte de futuro que elas começaram a agir como se aquilo já estivesse acontecendo. Elas não ficavam esperando as coisas mudarem. Elas estavam criando o futuro, vivendo com essa intenção. Mudar, então, é ser maior que o tempo. É sair do roteiro do passado previsível ou do futuro automático. É aprender a estar presente. E olha só, até na hotelaria, onde minha empresa atua muito, eu percebo isso facilmente. Quando faço check-in num hotel, em 2 segundos, sei se a equipe é bem treinada ou não. Porque dá para sentir se eles estão presentes, se existe autenticidade na interação, se eles sabem se conectar emocionalmente.
E isso, na prática, é puro treinamento. É ensinar habilidades simples para desenvolver qualidade humana e presença real. Agora, falando de mudança pessoal, o mais difícil é não repetir a mesma escolha que você fez no dia anterior. No momento em que você decide agir diferente, prepare-se. Vai parecer estranho, incômodo, talvez até incerto. Você não vai conseguir prever o que vem a seguir, e o cérebro odeia isso. Muitas pessoas dizem: olha, eu sofri pelos últimos 20 anos, mas a partir de hoje não vou reclamar, não vou culpar ninguém, não vou me justificar, vou parar de ter pena de mim mesmo. Nas primeiras 2 horas, elas estão ótimas, mas aí quebram uma unha, ou acabam com o papel higiênico. E pronto, o dia já foi arruinado. Por quê? Porque o corpo estava acostumado a receber diariamente a mesma química emocional. E agora, de repente, essa dose emocional parou de chegar. Lembra, o corpo é a mente inconsciente. Então, quando você decide fazer diferente, o corpo começa a protestar. Começa a falar com a mente. Ei, começa amanhã. Isso não parece certo. A culpa é da sua mãe. Foi seu ex que te estragou. Você nunca vai mudar. É difícil demais. Se a pessoa acredita nessas vozes, o que acontece? Ela repete os mesmos pensamentos, que levam às mesmas escolhas, que geram os mesmos comportamentos. Esses comportamentos criam as mesmas experiências, que produzem as mesmas emoções, e pronto. Ela reafirma a sua identidade antiga e diz: tá vendo? Isso sou eu. Isso aqui parece certo, parece familiar. Mas ir do antigo eu para o novo eu é um processo real, neurológico, biológico, químico, hormonal, até genético. É a morte de quem você era, e isso cria um vazio. E é justamente nesse desconhecido, nesse lugar de incerteza, que você encontra o terreno perfeito para criar algo novo. Muita gente me diz: estou em processo de mudança, mas não consigo prever meu futuro. E eu sempre respondo a mesma coisa. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Não a partir do que você já conhece, mas a partir do desconhecido. Então me pergunto: que pensamentos eu quero ativar no meu cérebro? Que comportamentos eu quero demonstrar ao longo do dia? É aí que entra a prática de ensaiar mentalmente essas ações. E isso não é autoajuda, é neurociência. Dá sim para ensinar as pessoas a reproduzirem mentalmente o que vão fazer. Nós fazemos isso dentro de empresas. De repente, a pessoa entra em total presença com o que está prestes a viver. Ela ensaia mentalmente e o cérebro não consegue diferenciar o que está acontecendo fora do corpo e o que está sendo visualizado internamente. Nesse momento, ela começa a instalar hardware neurológico no cérebro, preparando-o para aquela nova versão dela mesma. E se continuar repetindo isso, com o tempo, esse hardware vira um software automático. E aí, sem esforço, ela passa a se comportar como alguém feliz, como alguém equilibrado, como alguém em paz, porque ela programou os circuitos para isso. Ela começa a pensar de forma diferente. E não tem mágica nisso. Também dá para ensinar a pessoa a condicionar emocionalmente o corpo para o futuro. Isso quer dizer que ela não precisa mais esperar que algo externo aconteça para se sentir grata, completa ou amada. Esse modelo antigo, de esperar que algo lá fora mude o que eu sinto aqui dentro, está ultrapassado. Muita gente ainda vive presa a ele, vivendo a vida inteira em carência e separação. Mas algo poderoso acontece quando eu começo a ensinar emocionalmente ao meu corpo como será viver naquele futuro que desejo. À medida que o corpo, que é a mente inconsciente, começa a aceitar essa nova realidade como se já estivesse acontecendo, eu passo a sentir que já sou essa versão futura de mim mesmo. E o efeito colateral disso é que eu deixo de esperar por mudanças externas, porque me torno a própria mudança que quero ver na minha vida. Quantas pessoas realmente entendem isso? Nós trabalhamos com empresas e organizações exatamente nesse conceito. Como se constrói ou transforma uma cultura? E afinal, o que é cultura? A neurociência tem uma resposta.
Cada pessoa tem um cérebro, e embora cada um de nós seja único, nós compartilhamos a mesma estrutura básica cerebral com quem está ao nosso lado. Ou seja, nossa anatomia cerebral é altamente similar, o que explica por que todos nós sorrimos quando estamos felizes, franzimos a testa quando estamos tristes, dormimos à noite e seguramos objetos do mesmo jeito. Forma e função estão conectadas. Mas aí entram as características individuais, aquilo que nos torna únicos. Essas particularidades são um reflexo de como o nosso cérebro foi moldado pelas nossas experiências, aprendizados e pelos nossos genes. Então, o que liga essa base universal à individualidade? A cultura. É como uma mão. Todos têm uma. Essa é a parte anatômica universal. Mas a impressão digital, o que nos distingue, é nossa mente. A cultura, portanto, é essa ponte entre o que todos compartilham e o que cada um expressa. E culturas são criadas e influenciadas por ambientes, por pessoas, espaços, objetos, lugares, contextos e, claro, o tempo. Ambientes novos ou únicos criam mudanças culturais. Por isso, uma cultura criada na Mongólia será muito diferente da cultura nos Países Baixos, por causa do ambiente em que se desenvolveram. Ambientes diferentes geram costumes diferentes, tradições diferentes, idiomas, crenças, comportamentos, arte, história e estruturas sociais diferentes. Mas a maioria das culturas ainda é definida por uma memória coletiva do passado. O que a gente propõe é criar uma cultura movida por uma visão de futuro. Aquilo que chamamos de realidade cultural futura, em vez de viver presos à realidade cultural do passado. Se você une uma intenção clara com uma emoção elevada, você começa a sair do estado automático e entra num estado criativo. É isso que grandes líderes fazem. Param de olhar o futuro pelas lentes do passado e começam a enxergar possibilidades novas. E quando o pensamento, a intenção, se alinha ao sentimento, à emoção, você muda seu estado de ser. E ao mudar o estado de ser, você está formando uma nova personalidade. Se você sustenta essa nova personalidade por tempo suficiente, começa a viver o que muitos chamam de estado de fluxo, ou magia, ou o universo conspirando a favor. As oportunidades começam a aparecer, sem você forçar. A realidade começa a se mover ao seu encontro. Por outro lado, se você mantém as mesmas intenções inconscientes e vive com as mesmas emoções de sempre, sua vida será previsível. Nada muda. Por isso, quando você alinha uma intenção clara com uma emoção elevada, você começa a mudar de dentro para fora, sem precisar de nada externo, sem depender do ambiente. É tudo sobre o seu estado interno. Se você vive preso ao passado, você está apenas reagindo ao que está fora, e o resultado disso são memórias do ambiente externo dominando sua vida interna. Agora, nós estudamos diferentes tipos de motivação. E entre elas, existe uma que é, de longe, a mais poderosa. É a motivação por propósito ou missão. Essa é a forma mais elevada de motivação. É quando a pessoa se move por algo maior que ela mesma, algo que inclui os outros, algo altruísta. E quanto maior e mais inclusiva essa visão, mais inspirada a pessoa se torna. Essa é a motivação que transforma indivíduos para transformar o mundo. É isso que me guia todos os dias. Eu posso passar 3 semanas viajando sem parar, voltar para casa por alguns dias e logo sair de novo. Não me canso, porque vivo por uma missão, e é isso que me move. Existe também a motivação por convicção pessoal, ou autoiniciativa. Ela vem da decisão interna. Vou fazer isso porque eu escolhi. É uma motivação alta e muitas vezes acompanha quem já é movido por missão. As duas se conectam muito bem. Tem também a motivação ética ou moral, baseada em ideias de certo e errado, bom e mal. Mas ela é polarizada. Muitas vezes, quem vive assim oscila entre querer ser bom e querer quebrar as regras. Não é tão elevada quanto as anteriores, mas quem tem missão e convicção geralmente também tem um senso moral bem definido, sem precisar forçar. Depois tem a motivação centrada no ego, que é quando a pessoa busca atenção, fama ou reconhecimento. Não é uma motivação muito elevada, mas é comum.
E o curioso é que pessoas que vivem por missão e propósito muitas vezes acabam recebendo atenção naturalmente, mesmo sem procurar por isso. Por fim, existe a motivação financeira. Essa é a mais baixa de todas. É quando a pessoa faz as coisas só pelo dinheiro, só por retorno material. E isso, sinceramente, dá para perceber de longe. Você concorda? Então a pergunta real é: qual é a sua missão? Porque quando você encontra a sua missão, aquela que transcende seu interesse pessoal, todo o resto começa a se organizar ao redor disso, e tudo começa a fazer sentido. O que é propósito? O que é intenção? O bonito disso tudo é que propósito ou missão é algo em andamento, algo contínuo. Nunca há um fim para ele. Você pode ter o propósito de seguir para o leste, por exemplo, e nunca vai acabar o leste. Você pode ter o propósito de ser saudável e sempre vai haver mais saúde para conquistar. Pode ter o propósito de ser rico ou de viver em abundância, chame como quiser, e também nunca haverá um ponto final. Você pode ter o propósito de adquirir conhecimento e informação, e isso também é contínuo, porque sempre há mais para aprender. Transformar uma visão em realidade significa pegar algo de um mundo de possibilidades e trazê-lo para a realidade, para o mundo material. Tudo começa com uma ideia, com uma fonte. E quando isso finalmente se manifesta, se torna matéria. Na física quântica, isso é chamado de função de onda. A onda do átomo representa a possibilidade, e a partícula é o colapso dessa energia em algo material. É o caminho do imaterial para o material, do mundo além dos sentidos para o mundo dos sentidos. Então, se você tem uma visão ou um propósito, o próximo passo é definir metas alinhadas com esse propósito. Os objetivos te ajudam a permanecer no caminho. E quanto mais você vive com um propósito, mais fácil se torna manter o foco nos seus objetivos. Se você trabalha num departamento, em vendas, na gestão, no RH, seja onde for, e consegue criar uma subcultura de pessoas alinhadas com um propósito comum e que compartilham objetivos semelhantes, você começa a gerar um nível enorme de motivação e inspiração dentro daquela equipe. Surge um senso real de comunidade. Pensa assim, se você estivesse nos Estados Unidos e tivesse como propósito sair de Los Angeles e seguir para o leste, você poderia definir algumas cidades no caminho como metas, como Phoenix, Dallas, Atlanta, Nova York. Essas metas funcionariam como marcos que provam que você está indo na direção certa. Você sabe que ainda está no propósito, porque continua indo para o leste. Da mesma forma, se seu propósito for ser saudável, você vai precisar tomar certas decisões, adotar certos comportamentos. Esses são os objetivos. São os passos específicos que você quer atingir. E para isso, você vai ter que mudar algumas coisas na forma como vive hoje. Se o seu propósito é se tornar mais abundante ou mais rico, talvez você comece seu próprio negócio. No primeiro ano, contrata alguns funcionários, depois compra um veículo, uma casa, e pode definir uma meta de ganhar uma certa quantia de dinheiro. O mesmo vale para o conhecimento. Você pode começar com um grau de associado, depois buscar um bacharelado, um mestrado, um doutorado, fazer pesquisa. Todos esses objetivos estão alinhados com o seu propósito. Isso faz sentido para você? Outro bom exemplo é o espaço. A exploração do universo é por si só um propósito. É a aventura de descobrir novos planetas, novas galáxias. E ao longo dessa missão, existem metas claras. Lançar um satélite, pisar na Lua, chegar a Marte e assim por diante. Cada objetivo nos leva mais longe no propósito de explorar o desconhecido. Mas então, por que tantas pessoas perdem o propósito? Na minha visão, existem 3 coisas que tornam uma pessoa excelente como indivíduo. E a primeira é ter um propósito. Na minha empresa, todas as pessoas que trabalham comigo compartilham do mesmo propósito que eu. E isso é essencial, porque trabalhamos duro. Nossos eventos, por exemplo, começam às 6 da manhã e vão até 6 ou 7 da noite. E ninguém está ali só cumprindo tarefa. Todos estão ali porque acreditam no que estão fazendo, porque tem um motivo maior para estarem ali. Temos 1.500 pessoas chegando para um evento em Bonn, na Alemanha, na próxima semana. E para isso dar certo, todo mundo precisa estar alinhado. Precisamos estar focados, com tudo organizado, sabendo programar,
resolver problemas, lidar com imprevistos e, o mais importante, todos precisam compartilhar do mesmo propósito. Na minha empresa, além do propósito, tem algo que considero fundamental: competência. Competência significa que você é realmente bom no que faz, que tem habilidade, que domina sua função. E quando você combina propósito com competência e ainda junta isso com responsabilidade, aí você tem algo poderoso. Responsabilidade é simples. Se te pedem para fazer algo, ou se você mesmo diz que vai fazer, você cumpre, você faz acontecer. E quando você junta esses três elementos, propósito, competência e responsabilidade, você alcança a excelência como indivíduo. Essa excelência se manifesta na pessoa se tornando o que na biologia é chamado de autopoética, ou seja, autossustentável. Assim como uma célula viva consegue cuidar de si mesma, uma pessoa com essas três qualidades consegue fazer o mesmo: se manter, se organizar, se desenvolver por conta própria. Quando você tem pessoas assim numa equipe, o nível de gerenciamento que você precisa fazer diminui drasticamente, porque isso gera confiança dentro da cultura. Pensa comigo. Se eu tenho propósito, sou competente e responsável, e você também tem propósito, é competente e responsável, então eu não preciso me preocupar com você. Ninguém precisa ficar controlando ninguém. Cada um faz o que tem que fazer. O time flui. Agora, no momento em que uma pessoa perde o propósito, deixa de ser competente ou falha na responsabilidade, ela começa a se destacar, mas não pelo bom motivo. Ela chama a atenção porque alguém vai ter que parar o que está fazendo para cobrir aquela pessoa, ou corrigir o que ela deixou de fazer. Recentemente, organizamos um evento em Vancouver para 1.000 pessoas, e posso dizer, a equipe do hotel era de outro nível. Motivados, com propósito, competentes, responsáveis. Eles se esforçaram, estavam conectados com o que estávamos fazendo. Sabiam servir de forma altruísta, vinham do coração, eram autênticos. Tinham sido bem treinados, sabiam como agir. E por isso, a nossa equipe pôde focar totalmente na comunidade que estava lá no evento. Foi leve, foi prazeroso. E o ambiente ficou tão acolhedor que a vontade de voltar era imediata. Agora, o maior motivo pelo qual as pessoas perdem o foco e, muitas vezes, o propósito é o estresse. E viver em estresse é viver em modo de sobrevivência. É quando o cérebro e o corpo saem do equilíbrio, saem da homeostase. A resposta do estresse, por definição, é o que o corpo faz para tentar voltar ao normal. E todos os organismos na natureza conseguem lidar com estresse de curto prazo. Pega um exemplo da natureza. Um cervo sendo perseguido por uma matilha de coiotes. No momento em que ele detecta a ameaça no ambiente, o corpo dele ativa um sistema chamado sistema nervoso simpático. Esse sistema mobiliza 100% dos recursos do corpo para ele poder sobreviver. Não é 50%, não é 30%, é 100%. Energia total para escapar do perigo. Quando a gente ativa essa resposta de estresse, o corpo e o cérebro recebem uma carga de energia, um choque de adrenalina. E essa descarga desperta os sentidos, aumenta o estado de alerta. E o problema é que, com o tempo, as pessoas ficam viciadas nessa descarga de adrenalina. Elas começam a precisar das situações estressantes para se sentirem vivas. Elas passam a depender das pessoas problemáticas, dos empregos tóxicos, dos relacionamentos difíceis, dos conflitos. Porque tudo isso gera uma emoção, e aquela emoção se torna viciante. Elas se apegam àquela vida estressante, mesmo que essa vida nem seja boa, porque, de alguma forma, aquilo gera um sentimento familiar. Elas estão viciadas naquilo. Tudo começa no momento em que o cérebro percebe uma ameaça no ambiente externo. Quando você percebe uma ameaça, você ativa um sistema do corpo chamado sistema nervoso simpático, o famoso sistema de luta ou fuga. É um mecanismo de sobrevivência. E tudo começa com um padrão reconhecido pelo seu cérebro. Aquele alerta amarelo dispara um sinal para outra região cerebral, que então aciona o sistema nervoso simpático. E isso começa a mudar imediatamente o seu ambiente interno. Esse sinal viaja até as glândulas suprarrenais, que liberam adrenalina.
E a adrenalina provoca mudanças físicas imediatas. As pupilas se dilatam para você enxergar melhor. A digestão é desligada, afinal não é hora de almoçar. A frequência cardíaca sobe, a respiração acelera e o sangue é direcionado para os músculos das extremidades. Seu corpo entra em prontidão, pronto para correr, lutar ou se esconder. Quantas vezes você já sentiu isso? É o estado de sobrevivência. Mas e se não for um leão? E se for sua sogra, ou seu chefe, ou um e-mail que você recebeu? O corpo reage da mesma forma, porque a mente associa essas pessoas ou situações a experiências passadas negativas. O que antes era um mecanismo altamente adaptativo para proteger sua vida, agora se torna algo mal adaptativo. Porque se você liga essa resposta ao estresse e não consegue desligar, você começa pouco a pouco a caminhar em direção à doença. Nenhum organismo na natureza consegue viver em modo de emergência por muito tempo. E ainda assim, muitas pessoas vivem nesse estado diariamente. Na verdade, as pesquisas mostram que cerca de 70% do tempo, as pessoas estão reagindo emocionalmente ao ambiente, vivendo sob tensão, pressão, medo, raiva, ansiedade. Tudo isso apenas reforça essas emoções de sobrevivência. E aqui está algo ainda mais profundo. Por causa do tamanho e da complexidade do nosso neocórtex, nós somos capazes de pensar nos nossos problemas e apenas com o pensamento ativar a mesma resposta ao estresse. Você entendeu o que isso significa? Se os hormônios do estresse são viciantes e você consegue ativar essa resposta só com pensamentos, então as pessoas se tornam viciadas nos próprios pensamentos. Elas não precisam mais de uma situação real para reagir. Elas apenas pensam, revivem, se preocupam, e o corpo responde como se estivesse realmente em perigo. E se é fato científico que os efeitos prolongados desses hormônios do estresse podem pressionar botões genéticos e gerar doenças, e se é verdade que você consegue ativar esse estado só com o pensamento, então aqui vai a pergunta inevitável. Se seus pensamentos podem te deixar doente, será que eles também podem te curar? Foi isso que quisemos investigar. Reunimos um grupo de 120 pessoas como você, e as ensinamos a trocar emoções como raiva, medo, hostilidade, agressividade, competição, ciúmes, inveja, depressão, desesperança, impotência, por uma única emoção elevada, a gratidão. Colocamos monitores cardíacos para garantir que elas estavam realmente sentindo essa emoção. Medimos os níveis de cortisol, hormônio do estresse, no início do experimento. E também medimos uma substância chamada imunoglobulina A, ou IgA. A IgA é uma das principais defesas naturais do corpo contra vírus e bactérias. É como a vacina interna do corpo, muito mais eficaz que a vacina da gripe, por exemplo. Mas quando os níveis de estresse aumentam, a IgA despenca. Afinal, se o corpo está mobilizando toda a energia para lidar com uma ameaça externa, não sobra energia interna para crescimento, reparo ou defesa. Então propusemos um experimento simples. Essas 120 pessoas praticariam apenas 10 minutos por dia, 3 vezes ao dia, por 3 dias seguidos, sentindo de forma consciente essa emoção elevada, focando no coração, sentindo gratidão genuína. E os resultados? Os níveis de cortisol caíram 17%, o que por si só já é excelente. Mas o que nos surpreendeu foi que os níveis de IgA aumentaram 50%. Pensa nisso. Se uma empresa farmacêutica lançasse um medicamento capaz de fortalecer o sistema imunológico em 50%, esse remédio estaria em todas as propagandas de TV. Mas o seu próprio sistema nervoso é o maior laboratório farmacêutico que existe. Ensinar as pessoas a regularem seus estados emocionais não só melhora a mente, transforma o corpo. A saúde muda, o sistema imunológico responde, o corpo se repara. Então, sim, se seus pensamentos podem te deixar doente, seus pensamentos também podem te deixar saudável. E tudo começa naquele momento, logo depois que você tem uma reação emocional a algo ou a alguém.
Porque após qualquer emoção intensa, existe um período de alteração química no seu corpo. E é aí que você tem uma escolha: continuar reagindo ou começar a mudar. A experiência geralmente faz isso com a gente. Quando você não sabe controlar sua reação emocional e permite que ela dure horas ou até dias, isso é o que chamamos de humor. Sabe quando alguém diz: "Nossa, estou de bom humor hoje"? Isso pode ser porque essa reação emocional começou há dias e ainda está ativa dentro da pessoa. Agora, se essa mesma reação dura semanas ou meses, aí já estamos falando de temperamento. Tipo aquela pessoa que parece sempre irritada e quando você pergunta por quê, ela diz: "Ah, isso está me incomodando há meses". E se essa reação emocional durar anos, aí é chamado de traço de personalidade. A personalidade da maioria das pessoas é formada pelo passado, por essas experiências emocionais que ficaram gravadas. Uma das coisas mais importantes que podemos fazer para crescer é encurtar o período refratário das nossas emoções, ou seja, aprender a não ficar preso nessas reações emocionais por tanto tempo. Isso é o que chamamos de inteligência emocional. Trabalhei com a equipe da Gallo Weinert alguns anos atrás, e eles queriam se tornar uma empresa da Fortune 100. Quando perguntei o que fizeram para mudar a cultura, eles me contaram sobre vários programas, treinamentos, e quando perguntei o que era inteligência emocional para eles, ninguém sabia direito. Então peguei um guardanapo, desenhei e disse: encerrar mais rápido suas reações emocionais é inteligência emocional. Todos concordaram na hora. Se você não consegue parar uma emoção, isso significa que você está viciado nela, porque vício é exatamente isso, algo que você acha que não consegue largar. Ensinar as pessoas a controlar e regular suas emoções internas cria um ambiente muito mais produtivo, inovador, criativo e conectado. Agora, viver em estado de sobrevivência é o mesmo que viver estressado. E viver estressado não é o momento para aprender, nem para abrir o coração, criar ou ter visão. É momento de correr, lutar ou se esconder. Por isso, a maioria das pessoas passa o dia inteiro trabalhando nesse estado, 8 horas ou mais, e acabam não conseguindo se conectar, confiar ou agradecer. Porque o sistema primitivo do corpo está ligado, o sistema de alerta. E nesse estado, você não confia em ninguém, não abre seu coração porque seria vulnerável, você precisa competir. Mudar uma cultura de empresa, na verdade, é mudar as pessoas. E quando você muda as pessoas, você muda a cultura. Agora, olha só como funciona. Seus pensamentos e sentimentos vêm das suas memórias. Você tem uma série de pensamentos ligados a sentimentos, depois mais pensamentos e sentimentos, e isso é chamado de atitude. Se você tem uma série de bons pensamentos conectados a bons sentimentos, você tem uma boa atitude naquele momento. Se tiver uma sequência de pensamentos negativos ligados a sentimentos ruins, você tem uma má atitude. E essa atitude pode mudar ao longo do dia. Você pode estar bem de manhã e mal à tarde. Quando você combina várias atitudes, elas formam o que chamamos de crença. A crença é simplesmente um pensamento que você repete tanto que fica gravado no seu cérebro. Todas as crenças vêm do passado, porque nas experiências passadas você sentiu algo forte e tirou uma conclusão, e essa conclusão vira uma crença. O limite das suas crenças está em como você se sente sobre elas. Ou seja, como você pensa e como você sente criam o seu estado de ser. E a repetição desses pensamentos e sentimentos condiciona seu corpo e mente a se tornarem aquilo de forma subconsciente. As pessoas têm crenças sobre tudo: dinheiro, relacionamentos, amor, Deus, comida, e tudo isso vem do passado. Eu insisto que você pegue uma crença, depois outra e mais outra e as junte. Aí você forma o que chamamos de percepção. E as percepções têm tudo a ver com as escolhas que você faz, as coisas que cria, os relacionamentos que mantém e os comportamentos que demonstra. Se você quiser entender a personalidade de alguém, estude as crenças e percepções dessa pessoa, principalmente quando ela está sozinha, porque é aí que o comportamento verdadeiro aparece. Então, resumindo, atitudes criam crenças, crenças criam percepções. Quantos ainda estão comigo? Vivemos basicamente em 2 estados mentais. Viver em sobrevivência é viver em estresse, e vivendo estressado, o corpo se contrai, os tecidos se contraem, e entramos num ciclo que pode levar à doença,
porque sempre que há desequilíbrio, o corpo começa a degenerar. Nesse estado, predominam emoções primárias como medo, raiva e tristeza. É um estado muito egoísta. Pense, se você fosse perseguido por um T-Rex, só pensaria em 3 coisas: seu corpo, seu ambiente e o tempo que tem para escapar. Ou seja, o corpo, o ambiente e o tempo viram escravos seus. Quem vive nesse modo de emergência perde muita energia, fica focado em uma coisa só, não consegue parar de pensar nisso. Quando alguém está viciado nos hormônios de estresse, mesmo que 10 coisas boas aconteçam no dia, se uma coisa ruim acontece, ela vai se apegar só a essa coisa ruim. Porque, em sobrevivência, você tem que estar preparado para o pior, senão, não sobrevive. Então, a maior parte das pessoas está sempre esperando o pior. Além disso, quando estamos em estresse e sobrevivência, sentimos separação. Os sentidos ficam mais aguçados, nos tornamos mais materialistas e nos separamos dos outros. Se alguém é diferente de nós, essa separação aumenta. E tem mais, você está aqui e seus sonhos estão longe, quase inalcançáveis. A maioria das pessoas corre, se apressa para tentar alcançar esses sonhos, mas estão desconectadas deles. Nossa realidade é ditada pelos sentidos. A maioria vive de causa e efeito, vendo possibilidades limitadas, porque prevê o futuro baseado no passado. O cérebro e o coração ficam incoerentes. É como se você estivesse pisando no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Porque você não está correndo, lutando ou se escondendo, só está sentado, com esses hormônios circulando sem saber o que fazer. Por isso, a maioria se apega ao familiar, ao conhecido, porque o desconhecido assusta demais quando você está em modo sobrevivência. E assim as pessoas passam a vida toda desejando, querendo, tentando, esperando, rezando, mas nada muda. Agora, quando você vive no estado de criação, tudo muda. Há homeostase, expansão. Medimos o campo eletromagnético ao redor das pessoas e quando elas começam a sentir gratidão, há uma liberação e expansão de energia. O corpo entra em anabolismo, o reparo de tecidos acontece, a saúde melhora, a regeneração acontece. Emoções elevadas como o amor, alegria, confiança, conhecimento e gratidão são emoções altruístas e é nesse estado que as pessoas servem melhor porque estão centradas no coração. E o mais incrível, dá para ensinar isso. Temos pesquisas mostrando que não importa se você é jovem ou velho, doente ou saudável, vegetariano ou não, rico ou pobre, qualquer pessoa pode aprender a criar esse estado de coerência. Quando você está em estado criativo, não está focado no seu corpo, nem no ambiente, nem no tempo. Você está transcendendo sua identidade para viver o momento presente, aquele momento onde a criação acontece de verdade. Nesse estado, o corpo cresce, se repara e a mente abre o foco. Passamos de um foco estreito para um foco aberto, ou seja, em vez de olhar para um único objeto, sua consciência se expande. E olha só, já medimos isso milhares de vezes. Quando ensinamos alguém a abrir essa consciência, o cérebro fica altamente integrado, organizado, mais completo. Quando o cérebro funciona direito, você funciona direito. Quando não, você não funciona direito. Quando você vive sob estresse tentando controlar tudo, pulando de um problema para outro, seu cérebro fica incoerente. A atenção estreita para o desconhecido, com medo. Mas se você ensinar a fazer o oposto, a abrir a mente, o cérebro começa a sincronizar, as conexões se fortalecem e a pessoa volta a se sentir ela mesma. Ela se sente mais conectada, interessada numa realidade que vai além dos sentidos, porque está em estado criativo. Agora, ela não vive mais de causa e efeito, mas de causar efeito. Começa a ver novas possibilidades e o cérebro e o coração se tornam altamente coerentes. Então, essa pessoa anseia pelo desconhecido, não foge dele. Se eu quero aventura, é aí que a mágica começa a acontecer. Isso acontece quando, de repente, eu faço uma escolha diferente e sigo numa direção que não é mais meu propósito. Tudo começa com um pensamento. Esse pensamento leva a uma escolha. Essa escolha leva a um comportamento. Esse comportamento cria uma experiência. E essa experiência produz uma emoção.
Aí, eu perco meu senso de propósito, esqueço meus objetivos e volto para o meu antigo eu, só pela sensação familiar daquele antigo eu. Claro que você também pode fazer isso quando se trata de se manter saudável. Todo mundo já fez isso. Você fez uma escolha diferente porque teve um pensamento diferente, um pensamento familiar que levou ao mesmo comportamento, à mesma experiência e ao mesmo sentimento. Agora, eu tenho 3 cérebros que me permitem ir do pensamento à ação. O cérebro amarelo, que você vê ali, é chamado de neocórtex, o mais evoluído nos seres humanos e também nos golfinhos. É a sede da minha identidade, da minha personalidade e da minha consciência consciente. Logo abaixo dele, bem no meio, está o cérebro límbico, também chamado de cérebro químico ou cérebro emocional. E esse cérebro vermelho mais profundo é o cérebro subconsciente. Meu cérebro é composto por 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio tem em média entre 10.000 a 40.000 conexões. Se eu pegar uma colher de cinzas, não importa o tamanho, teria 100.000 neurônios ali, com mais de 1 bilhão de conexões. E esses neurônios não são bidimensionais, eles são tridimensionais, se comunicando em todas as direções, em um eixo XYZ. Então, aprender é fazer novas conexões sinápticas. Se eu aprendi algo hoje, foi porque isso aconteceu no meu cérebro. Novas conexões foram feitas, é como se o cérebro estivesse dizendo, opa, vou prestar atenção. E então eu entendo. Isso é aprender. Sempre que aprendo algo novo, isso acontece no meu cérebro, agora mesmo. Toda a rede neurológica se conecta a outra rede neurológica. A gente chama isso de fenômeno ahá. A soma das partes é maior que o todo, e esse entendimento está aí, dentro da gente. Tem um princípio na neurociência que diz: as células nervosas que disparam juntas se conectam. Quanto mais eu penso os mesmos pensamentos, mais eu demonstro os mesmos comportamentos. Quanto mais eu crio os mesmos sentimentos e emoções, mais eu formo novos circuitos para refletir isso. E se eu continuar disparando esses circuitos, continuo conectando tudo, até que, de repente, eu formo o que chamamos de memória, a manutenção dessas conexões. E assim como qualquer relacionamento, quanto mais eu me comunico, mais me conecto. Neurônios são muito sociais. Quem está comigo? Isso faz sentido, né? Então, quando muitos neurônios começam a se conectar, formam uma rede neurológica, uma comunidade de conexões neurosinápticas. Essa rede está relacionada a uma habilidade, comportamento, hábito em ação. É algo que eu fiz tantas vezes que nem preciso pensar conscientemente mais. Mas essas redes não são só químicas, elas são muito elétricas também. Quer ver? Olhe essa faísca. Cada pensamento gera mais impulsos elétricos no meu cérebro em um dia do que todos os celulares do planeta juntos. E isso não vem do café da manhã que eu comi. Eu estou conectado a uma fonte de energia maior. Eu tenho uma rede neurológica para escovar os dentes, outra para andar, para falar uma língua, para reclamar de algo, tudo que eu já fiz tantas vezes que nem preciso pensar consciente. Você ainda está comigo? Então saiba que o conhecimento é o precursor para experimentar mais. Quanto mais conhecimento eu tiver, mais preparado estarei para qualquer evento. Se eu conseguir fazer com que meus comportamentos correspondam às minhas intenções, ou seja, se minha mente e meu corpo trabalharem juntos, minhas ações serão iguais aos meus pensamentos. O produto final de uma experiência é chamado emoção, e agora eu começo a incorporar essa verdade. Conhecimento é para a mente, experiências são para o corpo. Agora eu estou incorporando isso quimicamente dentro de mim. Foi assim que eu criei meus filhos. Uma vez que você entende como cria uma experiência, isso se chama sabedoria. Sabedoria, então, é evolução. E eu posso adicionar isso à minha base de conhecimento. E isso se chama vida. Se eu continuar vivendo pelas mesmas emoções todos os dias, emoções que vêm dos hormônios do estresse, esses hormônios continuam sinalizando os mesmos genes. E esses genes produzem proteínas, que são responsáveis pela estrutura e função do meu corpo. A expressão dessas proteínas é a expressão da vida. Não importa se eu tenho a dieta mais vegetariana, orgânica, se eu vivo com medo a vida toda, é o medo que está regulando negativamente a minha mudança genética. De repente, meu corpo pega essa informação do ambiente da célula e começa a produzir novas proteínas. Quando eu tenho uma experiência, ela enriquece os circuitos do meu cérebro.
Quando esses circuitos estão enriquecidos, o produto final da experiência acontece. O cérebro límbico começa a produzir uma substância química, uma emoção. Agora, essa química não atinge só a mente, mas o corpo inteiro. Não é mais filosófico, é algo muito real. Existe o que chamam de neuropeptídeo, que começa a sinalizar os centros hormonais e eu me sinto elevado, invencível, livre, abundante, seja qual for a emoção. Agora, no momento da verdade, eu chego no seminário esta semana, ganho todo esse conhecimento e informação e saio andando pelo escritório dizendo para alguém: "Ei, você precisa ser mais inteligente emocionalmente, você sabe que precisa perdoar, que precisa trabalhar nisso." Fico dizendo para todo mundo o que fazer. E aí sou convidado para uma festa e tem aquela pessoa na festa que me traiu, aquela pessoa que eu não gosto, meu inimigo conhecido. Eu entro no banheiro feminino e começo a pensar: se eu fosse mulher, como eu iria assassinar meu inimigo? Como envenenaria o vinho dela? O que faria para me vingar porque ela me traiu? Mas eu não me lembro que estresse é quando meu cérebro e corpo estão desequilibrados. Só que agora não é um leão que me persegue, é meu colega de trabalho. Então lá vou eu, sugerindo automaticamente para mim mesmo: eu odeio meu colega de trabalho. Esses pensamentos produzem emoções. Ela me traiu ano passado, eu vou fazê-la pagar. Agora eu tô ligando meu sistema nervoso primitivo e entrando em emergência. Fico inconsciente e não me lembro de nada que aprendi no cérebro. Fico inconsciente e volto para o antigo eu. Você tá comigo ainda? Mas nós temos essa capacidade graças ao tamanho do nosso lobo frontal. O lobo frontal é o nosso centro criativo, compõe 40% do nosso cérebro, é o que nos separa das outras espécies. 40% nos humanos, 14 a 17% em macacos e gibões, 7%. Em cães, 3%. Se seu gato for mais inteligente que você, já dá uma ideia de quanto do seu lobo frontal você está usando. É o assento do nosso livre-arbítrio, onde aprendemos, temos intenção, inventamos, temos atenção, especulamos novas possibilidades, decidimos. Temos controle do nosso comportamento, podemos focar nossa concentração, podemos reeducar nossas reações emocionais. Essa é a sede da minha consciência. Então aqui está você, o antigo eu, recebendo a notícia de que aquela pessoa está na festa, mas temos a capacidade de observar nossos pensamentos. Se eu estou observando meus pensamentos, significa que eu não sou mais o programa, eu sou a consciência observando o programa. Eu preciso me tornar consciente para mudar. Posso olhar para esses pensamentos, observá-los sem me envolver. Na neurociência, isso se chama metacognição. Observar o pensamento sem participar dele. A observação do pensamento me separa do pensamento. Agora eu começo a me objetivar do meu eu subjetivo, estar presente com esses pensamentos, mas sem reagir a eles. Essa é a arte da mudança. Agora, eu observo esses pensamentos, acalmo-os, não disparo mais os mesmos circuitos. Então eu digo para mim mesmo: espere um segundo, li o livro sobre compaixão do Dalai Lama, li o livro da mãe. Teresa, a falta de perdão. Eu fui ao seminário de inteligência emocional e também ao seminário de liberação emocional. Tenho alguns circuitos no meu cérebro que posso usar. Eu me recomponho no banheiro e penso: ok, o que é perdoar? O que é ter compaixão? Como vou pegar esse conhecimento e realmente fazer algo com ele? Este é o momento da verdade. Quando começo a pensar no que vou fazer diferente, ligo uma parte do meu cérebro, o lobo frontal, que é a oficina, o chefe, o CEO, o maestro da sinfonia. De repente eu me pergunto: o que é compaixão? Agora preciso procurar esses circuitos no meu cérebro. Tenho que me ver na outra pessoa. Eu realmente não gosto dela, mas acho que vou fazer isso. Tenho que deixar o passado para trás. De repente começo a me lembrar do que aprendi. Quando eu tenho o suficiente desses circuitos disparando e os bronzeio, a próxima coisa que sei é que estou em uma cena. Meu cérebro começa a imaginar meu futuro. Quando faço isso, estão instalando um hardware neurológico no meu cérebro, me preparando para sair do banheiro. Estou preparando meu cérebro para fazer algo diferente. Você ainda está comigo? De repente surge uma visão ou imagem na minha mente. Isso se chama intenção.
Se eu conseguir fazer com que meus comportamentos correspondam às minhas intenções, sair do banheiro e fazer exatamente o que o livro ou a palestra dizem, no momento em que eu fizer isso corretamente, seguindo as instruções, começo a sentir compaixão no meu coração, sinto perdão, sinto uma emoção elevada. Agora meu corpo está entendendo o que minha mente entendeu, estou incorporando a verdade disso. Mas não dá para fazer isso uma vez e esperar que fique fixado para sempre, como um vitral numa igreja. Tenho que ser capaz de reproduzir essa experiência. Aristóteles disse que somos o que fazemos repetidamente. Se eu começar a restringir certos pensamentos, se não disparar e conectar mais aquelas células nervosas, se elas não dispararem mais juntas, a lei universal é: se você não usa, perde. Eu chamo isso de ciência de mudar sua mente, ou de jogar fora o lixo mental. Aqui vamos nós. Aqui está a nova fonte chamada: eu quero ser compassivo, eu quero experimentar o perdão. Mas tem um problema. Todos esses outros pensamentos passam pela minha cabeça ao mesmo tempo. Eu quero matar ela, quero tê-la de volta. Sei que esses pensamentos são circuitos do passado, mas nós, como humanos, temos essa capacidade, que tem a ver com nossa atenção e nossa vontade. Se eu continuar disparando e conectando aquele pensamento e manter minha atenção nele, onde coloco minha atenção é onde coloco minha energia. E se eu continuar, apesar dessas outras vozes na minha cabeça, e focar minha atenção com meu lobo frontal, mais cedo ou mais tarde esse pensamento será o sinal mais forte para o cérebro. Quando ele se torna o sinal mais forte, observe o que acontece. Esse sinal mais forte começa a fazer com que o neurônio queira se colar aos neurônios restantes. Agora, o azul que temos é o sinal mais forte, e o cérebro começa a fazer uma conexão, a colar. O pensamento viaja de cima para baixo nessa direção. Mas veja o roxo ali, que é a cola. Só existe uma quantidade limitada de cola para circular no cérebro. Então, se colamos esse circuito, ele começa a roubar cola dos circuitos vizinhos. De repente, quando começo a colar esse circuito, começo a podar outros circuitos. Adeus pensamento de assassiná-la. Adeus pensamento de vingança. Adeus raiva. E o único pensamento que agora viaja é chamado compaixão. Na neurociência, isso é chamado poda. Este é o processo de mudança. É assim que parece em tempo real, desconectando o antigo eu e reconectando o novo eu. E isso acontece em questão de segundos. Se eu continuar fazendo isso repetidamente, Aristóteles tinha razão. Somos o que fazemos repetidamente. Não é uma ação, é um hábito. Começamos inconscientemente não qualificados. Depois, tornamo-nos conscientemente não qualificados. Você sabe quando aprende que não sabe. Eu digo aos meus filhos que você precisa passar por isso pelo menos uma vez por dia. Se eu me expor às informações, começar a treinar, aplicar, posso chegar a um ponto em que me tornarei conscientemente habilidoso. Aqui é onde a maioria para. Mas quando começo a dominar algo, já fiz isso tantas vezes que fico inconscientemente habilidoso. Não preciso mais pensar conscientemente sobre isso. É um modo de vida, é quem eu sou, é inato em mim. O processo de mudança é desaprender e reaprender. É quebrar o hábito do antigo eu e reinventar um novo eu. É podar conexões sinápticas e fazer brotar novas conexões. É memorizar uma nova emoção para não disparar a antiga. É desfazer, reacender e reconectar. É literalmente perder a cabeça para criar outra. O velho eu se torna tão familiar, tão consciente do velho eu, que você não fica inconsciente. Faça isso de novo e se familiarize com o novo eu. A palavra meditação significa exatamente isso, tornar-se familiarizado. Quando começo a me familiarizar com o novo eu, faço isso tantas vezes, pensando de maneiras novas, agindo de várias formas, sentindo emoções diferentes. Isso começa a se tornar familiar para mim. É desprogramar e reprogramar. É deixar de viver no passado para criar um novo futuro. É passar de uma energia antiga para uma nova energia. Eu venho fazendo isso desde 1999. Posso dizer a você, ninguém muda até mudar sua energia. E quando mudo minha energia, mudo minha vida. Aqui está a última pergunta de todas as grandes pessoas da história.
Você consegue acreditar em um futuro que ainda não pode ver ou experimentar com seus sentidos, mas que já pensou tantas vezes em sua mente que seu cérebro está literalmente alterado para parecer que o evento já aconteceu? As últimas pesquisas em neurociência dizem que isso é absolutamente possível. Você pode começar a abraçar emocionalmente uma nova realidade futura antes mesmo dela se manifestar. Começar a experimentar essa emoção a tal ponto que seu corpo e mente inconsciente acreditam que estão vivendo essa realidade futura no momento presente. E aí você começa a mudar seus genes para parecer que seu corpo já experimentou aquilo. As últimas pesquisas em epigenética dizem que isso é possível. Agora pense nisso. Se meu cérebro e corpo mudaram fisicamente antes da experiência real, eu acabei de passar de viver meu passado para viver minha realidade presente e futura. Na verdade, estou vivendo com antecedência. Quando aplico esse novo paradigma com sucesso, meu cérebro e meu corpo não são mais um registro do passado, mas um mapa para o futuro. E viver por essa lei, a lei quântica da realidade, diz: você muda sua mente, sua vida muda. Obrigado por ouvir hoje. Quer aumentar sua vibração? Nasci para uma vida extraordinária. Eu tenho uma mente milionária. Sou agora, sou presente. Você atrai tudo aquilo que sente. Por isso seja apenas amor. Dinheiro, dinheiro, eu te recebo de várias fontes. Não quero pouco, quero aos montes. Conheça agora o canal Valdir Soares Músicas e transforme sua energia todos os dias.